Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Essa noite. Muito bom estar na presença do Senhor. Ver ali meu amigo ali, o Roberto Carlos. Sempre a mesma pessoa. Isso é muito bom. Né, Jonas? Quando a pessoa permanece firme, né? Da mesma maneira que ele se portava quando ele congregava aqui conosco, e aonde eu encontro o Roberto é essa mesma pessoa, esse homem de Deus, cheio da unção de Deus. O Roberto é uma bênção, irmãos. O Roberto canta no playback do Felizardo, é difícil, viu, Jonas? Eu falei para Larissa, eu não conheço, eu não vi outro por aí não, porque não é fácil, né? O Roberto é uma bênção, tem uma voz muito boa, né? Deu o testemunho dele aqui, isso é muito maravilhoso, irmãos. Meus queridos irmãos, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Amém, irmãos? Para isso, para a nossa meditação dessa noite, eu convido a vocês a abrir a palavra do Senhor, segundo dos Reis, no capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Amém, irmãos? Legal, Deus abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, se você olhar para o Oriente Médio hoje, o país da Síria, você vai ver que o país está devastado, está desolado. Não faz muito tempo que o país passou por uma guerra, e a gente viu as imagens que foram difíceis até de ver. Crianças sem os pais, crianças que perderam os pais na guerra. Por causa de uma guerra geopolítica. E quem não conhece a história bíblica, acha que essa guerra começou há pouco tempo. E não faz muito tempo que o ditador da Síria, o Bashar al-Assad, ele foi deposto da dinastia al-Assad, que desde a década de 70 eram os tiranos da nação. Foi deportado e buscou exílio e foi exilado na Rússia. Por questões humanitárias. É por isso que o mundo é contraditório. Ele foi exilado na Rússia porque a família dele estava correndo perigo. Então ele achou exílio. Mas e as famílias que foram devastadas por causa de um ditador? Uma manifestação que há 11 anos começou pacífica e foi se estendendo até se tornar uma penúria, uma guerra, uma desgraça que devastou o país da Síria. Só que a Síria nem sempre foi assim. A Síria já foi uma nação muito forte.
Basta você olhar para os textos bíblicos. E o texto ao qual nós lemos aqui, com quase 3.000 anos de idade, ele vai relatar um fato interessante. A história, o enredo é interessante. Porque Israel, ele se tornou mais uma vez cativo. De qual país? Da Síria. Só que é interessante, irmãos. E quando eu leio alguns textos da Bíblia, parece um ponto de interrogação na minha cabeça. E eu disse assim, mas por quê? Por que Israel enfrentou tanta coisa assim? Porque a nação escolhida, porque a nação desenvolvida pelo patriarca, por Abraão, o grande patriarca, homem rico, poderoso, que recebeu grandes promessas da parte de Deus. O que aconteceu com Israel? Para que eles passassem por tudo isso, por 3 cativeiros, por tanto sofrimento assim. Isso aqui foi uma penúria. Mas quando nós olhamos aqui para esse texto, e é interessante porque eu sempre falo para o Johnny lá em casa, falo assim, Johnny, Deus ele faz a promessa na nossa vida. E ele cumpre. É por isso que às vezes, antes de eu reclamar de alguma coisa que está acontecendo na minha vida, eu tenho que parar e pensar. E dizer, será que o erro não está em mim? Será, Senhor, que eu não fiz alguma coisa que me tirou um pouco fora da tua presença? Eu desviei do caminho, Senhor. Porque nós somos falhos, suscetíveis a erros. Esses são os seres humanos, os personagens da Bíblia. E Deus prometeu para Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão. Que terra era essa? Era Canaã. Eu vou te dar essa terra. Você vai conquistar a terra. Porém, a terra santa não era santa ainda. Existiam nações. Porque as nações guerreavam contra Israel. E você se pergunta às vezes, Senhor, por que tanta guerra assim na minha vida? Tem hora que a gente não consegue entender. Não é assim, pastor Esli? E não diga que essa dúvida não surge dentro de você. Qualquer um tem essa dúvida. Você diz assim, Senhor, eu estou te servindo. Eu estou na tua casa, eu estou trilhando o teu caminho. Eu estou fazendo, Senhor, aquilo que me foi confiado. Por que eu enfrento tanta guerra assim? Mas é interessante. O Estado judeu antigo estava dividido. Aqui é um ponto interessante. Quando foi dividido? Quando Salomão morreu. Porque eu fiquei pensando assim, o exército da Síria veio com 180 mil soldados. É bastante, não é, irmãos? Dá 2 estádios do Maracanã, Jonas. Com todos eles assim sentados. Só que se você olhar, quando Deus falou para Moisés e Arão e disse assim, vocês vão fazer a divisão das tribos e vão fazer a contagem. Porque agora vai ser dividida a terra.
Só não vai contar a tribo de Levi. Eles começam a contagem. A tribo de Dan, de Azer, Benjamim, Naftali, Ruben, Gade, e assim sucessivamente. E você vai procurar lá no texto em números, você vai ver lá. Da tribo do fulano tinha 30 mil e tantos. Da outra tinha 50 mil. Da outra tinha 70 mil. Da outra tinha 60 mil. Quando foi somar, dos de 20 anos para cima, que empunhavam a espada, está lá em Número, capítulo 3, versículo 2, se eu não me engano. Mais de 600 mil. A Bíblia dá o número exato. E aí Deus diz assim: quando vocês forem para a guerra, quando saírem a peleja contra os seus inimigos, Deuteronômio capítulo 20, e ouvires carros, e cavalos, e povo em maior número do que tu, não te espante nem se atemorize, porque eu, o Senhor, seu Deus, estou contigo. Você sabia, irmão? Você não vence essa guerra sozinho. Não dá. Por quê? Israel não tem carro nem cavalo, Jonas. E se você ler os textos, o que as nações vinham? O texto é bem explícito. Vinham os soldados, vinham os carros e vinham os cavalos. E a carruagem era de ferro, e aquele som estridente vinha vindo. Mas se o reino completo já não era fácil, e o reino dividido? Complica mais ainda. É por isso que tem guerra no seu lar que você não vence. Por quê? Porque tem divisão lá dentro. E quem falou isso foi Jesus. Mateus 25, 12. O reino dividido não subsiste. A casa, a cidade dividida, ela vai ser destruída. Às vezes você está lutando dentro do teu lar, você fala, não consigo vencer, Senhor. O que está acontecendo? Divisão. Não dá certo, Jonas. Não vai subsistir o reino dividido. Israel pensou, se quando era todo o reino, a gente não ia ter chance, e agora? Eles falaram, vamos fazer uma coisa? Vamos entrar na cidade e vamos fechar os portões e passar o ferrolho e vamos ficar lá dentro. Não pode. Você não pode fazer isso. Quando a luta bater na tua porta, você não pode recuar. Mas é difícil, irmão Marcos. Mas se levanta, pega a tua espada e vai lutar. Se levanta, irmão. Mas o meu inimigo é maior do que eu. Mas não é você que vai pelejar. É Deus que peleja a tua batalha por você. E Deus disse a Israel, se vocês entenderem isso, vocês vão ser vitoriosos. Mas a partir do momento que vocês confiarem no seu braço, aí é vocês e o teu inimigo. Sabe quando você não tem condições mais de lutar? Aí Deus se levanta e vai lutar por você. Porque, Binho, você ter medo é uma coisa, agora você ser covarde é outra coisa totalmente diferente.
Sabe o que está escrito em Provérbios 24:10? Se você se mostrar frouxo no dia da provação, quão pequena será a tua força? Se levanta, meu irmão, e vai lutar. Porque essa guerra ela não é sua. Com a sua força você não vai vencer. O que Israel tinha que ser feito? Fugido, recuado? Não. Ele devia ter falado: o Senhor dos Exércitos está conosco. Mas quando o inimigo vem com carruagens e cavalo, mas cadê o texto de Deuteronômio? Quando saíres a peleja contra o seu inimigo e vires cavalo, Deus falou assim: eu vou adiantar para vocês, porque o teu inimigo, na visão humana, ele tem tudo o que vocês não têm. Mas na visão espiritual, ele não tem o que nós temos. Ele não tem o que você tem. Você fala assim, Eurivaldo: Senhor, eu não aguento mais. Eu vou parar com tudo. Não dá mais não. Mas você tem que oferecer resistência. Você não pode se fechar. O Espírito Santo está falando conosco nessa noite. E tem muita gente aqui que está cansada, pastor. E diz assim: eu não aguento mais. E eu já disse isso, irmãos. E ele se fecha. Aí vem o Ben-Hadad e muda a estratégia, porque o inimigo ele é estrategista, irmão. É na sua fraqueza que ele vai trabalhar. Só que quando você pensa que está fraco, aí o apóstolo Paulo vem te dar uma palavra de ânimo. Lembra o que ele disse, irmã? Ele diz assim: quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Era isso que Deus queria do povo. Vocês estão fracos, vocês estão desanimados, vocês estão em número menor do que eles, mas sou eu que vou batalhar essa batalha. É ele, irmão, que vai batalhar. Ele ganha sem lutar. Ele não precisa guerrear. E eles vão e se fecham dentro da cidade, Jonas. Você não pode fazer isso, irmão. É isso que o inimigo quer que você faça. Se levante, meu querido irmão, nessa noite. Mostre resistência ao teu inimigo. Mas isso é uma questão de tempo. Isso é óbvio. Se você não produz nada, só consome o que você tem, é uma questão de tempo para vir a escassez. Vem a escassez, depois da escassez vem o desespero. Depois do desespero vem a loucura. E Ben-Hadad falou assim: nós não vamos atacar. Vamos esperar eles ficar fraquinhos. Lá dentro eles não têm comida. Como é que eles vão viver? Deixe eles comer o que eles têm. E a situação vai apertando, Jonas. Porque às vezes, eu olho com o meu olho da carne, e eu não vou ver uma saída, irmão. Não dá. Você tem que olhar com o teu olho espiritual.
Por isso que Eliseu falou, o servo dele assim, você está vendo? Não estou, então eu vou orar para Deus abrir os teus olhos. Mas o profeta está tranquilo, pastor, em meio a tudo isso, por quê? Porque ele é amparado pela palavra. Olha que interessante, Júlio. Quando Salomão morreu, o Roboão, ele foi lá e falou assim, eu vou buscar conselho. Presta atenção, irmãos. Eu vou buscar o conselho lá com os idosos. Irmão, não despreze aquele cabelinho branco ali não, irmão. Não despreze. Ele falou, vou buscar conselho com eles, o que eu faço? Ele falou, rapaz, o teu pai, ele pressionou o povo aí, ele foi duro com ele. Dá uma aliviada para ele aí. Por quê? Porque essas cães trazem sabedoria. Roboão falou, sabe que eu vou pedir mais um conselho para os meus amigos jovens. O que eu faço? Não, Valé, aperta mais. E agora o reino está na sua mão, você faz o que você quiser. Não era para ele fazer isso. Era para ele ouvir os anciãos. Olha que interessante. Quando estava acontecendo tudo isso, sabe com quem que o Eliseu estava, Jonas? Estava com os anciãos da cidade. O profeta, a referência, a única luz que tinha na época. Ele estava onde? Estava com os jovens? Não, ele estava sentado com os anciãos. E os anciãos diziam, faz assim, eu faço. Faz assim, eu faço. A diferença. Agora, Eliseu está de longe observando, porque ele falou assim, ele não quer a palavra. Eu estou aqui fora tranquilo. Ele não quer. O cerco se fechou. Provisão vai acabando. Porque quando você se fecha, tua reserva espiritual acaba. Não pode. Você fica retraído, Jonas. E teu inimigo, ele não vai, ele está te esperando no momento certo da sua fragilidade para te atacar. Vai acabando a comida. O que nós vamos comer? Não tem. Olha o ponto que chega. Comer cabeça de jumento? 80 ciclos de prata numa cabeça de jumento? Isso dá mais de 5 mil reais. Porque tem gente que rejeita a palavra e come o que dá aí, por aí para ele. Depois as coisas na vida não dão certo, por quê? Porque você rejeitou a palavra. Isso é um perigo. A quarta parte de uma porção de esterco de pombo se vendendo. O que você faz com o esterco de pombo, irmão? Porque quando a escassez chega na sua vida, e tudo aquilo que você tem para te manter vai embora, você começa a dar valor naquilo que não presta. Você paga por aquilo que não vale nada. Aquilo que se tem de jogar fora, você paga por aquilo. Mas o Senhor te oferece coisas boas nessa noite. Você não tem que se alimentar dessas coisas aí do mundo. Se eu chego numa situação dessa, de valorizar tanto igual o povo, a ponto de dar 80 ciclos de prata por aquilo que não presta, é porque o meu estoque já tinha sumido, não tinha mais nada. Bateu o desespero. O reinado estava uma bagunça. E os nazireus andando lá dentro, Jonas,
magro, seco, com a pele colando no corpo. Porque não toca em coisa morta. Quando a igreja está dividida, até quem está na presença de Deus sofre junto, Jonas. O nazireu não tem nada a ver com aquilo, mas ele vai sofrer. Só que ele fica firme na presença de Deus. Ele viu o bicho morto e falou: eu não vou comer. O texto diz, a pele deles, Orivaldo, se apegou aos ossos. E eles andavam vagando por dentro da cidade de Nazireu. E o rei? Cadê o rei que tinha que ouvir o profeta? E a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo sábia direção, o povo cai. Por isso que os pastores têm que conduzir a igreja por aqui, pela palavra. Não é pelo que ele pensa, não. Não é. O que o rei estava fazendo em cima do muro? Isso é papel de uma autoridade, irmãos. Isso é papel, Karine, de um rei, em cima do muro, indecisão, no meio da divisão, não sei o que eu faço. Vestindo cilício por baixo, roupa de saco, isso não adianta nada, irmão. Você tem uma falsa humildade, isso aí não adianta nada. O rei desesperado em cima do muro, e aqui, o que eu faço, o que eu faço? Olha que ponto que chegou, ele viu duas mulheres brigando. Uma querendo tomar o filho da outra, e ele diz, o que está acontecendo aí? E ela falou assim, rei, julga nossa causa. Olha o que está acontecendo, olha que ponto que chega. O que aconteceu? Ontem nós cozinhamos o meu filho, está na palavra de Deus, irmãos. O desespero que vira onde não tem a palavra de Deus. Nós cozinhamos o meu filho e comemos, e hoje era para nós pegar o dela e cozinhar, e agora ela não quer. E o rei rasgou sua veste, com uma falsa humildade. Falou, o que eu posso fazer? Aí, ele falou, eu já sei por que está acontecendo isso. Por causa de Eliseu. Ele está errado, ele não gosta de ser confrontado pela palavra. Eliseu. Aí ele mexeu no vespeiro. Aí ele vai tocar no homem de Deus, não dá. Vai lá e corta a cabeça daquele homem. Onde que Eliseu estava? Estava lá tranquilo. Os anciãos fora da cidade. Por quê? Porque eles não quiseram aceitar. Eliseu deu a palavra, ele não quis. E parece que Eliseu, no pensamento dele, diz assim, agora você tem que sofrer as consequências. A palavra está aqui, meu irmão. Está sendo anunciada. Todo o reino tem que ser conduzido, pautado na palavra. A igreja é pela palavra. A tua casa é pela palavra. Porque senão não vai subsistir. Eliseu estava fora. Não posso fazer mais nada. Olha lá embaixo, Eliseu. É por culpa dele. Porque é mais fácil eu jogar minha culpa em cima de alguém do que eu pegar e assumir. E dizer, eu estou passando por isso por causa do meu erro. É muito fácil eu jogar a minha culpa em cima de outro, do pastor, dos obreiros, da igreja. Roberto, do que eu chegar e dizer, Senhor, eu estou errado. Eu tenho que voltar e ver aonde eu errei. O rei fez isso? Não. Orgulho. E a Bíblia diz, aquele que se humilhar, será exaltado. Mas aquele que se exalta, será humilhado.
Vai lá e corta a cabeça de Eliseu. Mandou o capitão da guarda. Antes que ele chegasse, Eliseu falou, fecha a porta na cara dele que ele está vindo aí. Eu sei a presunção dele. Isso aí foi o filho do homicida que mandou ele. Quando ele falou filho do homicida, ele estava falando que ele era o filho de Acabe. Aí Eliseu falou assim, ó, vou dar uma palavra para vocês. Eu sei o que está acontecendo. Amanhã, esse tempo aqui, vocês vão ver a bonança. Ele riu. Nem que se abra uma janela nos céus. Está aqui no texto. Cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizeste janela nos céus. Por se dizia fazer isso, ele disse, eis que o verás com teus olhos, porém não comerás. Agora, é interessante quem Deus usa. Porque Ele é dono de todas as coisas. Quem Ele usou? O rei, Fernando? O capitão da guarda? Não. 4 leprosos. Deus usa o inesperado. É isso que Ele vai fazer na sua vida. O socorro virá da onde você não imagina. Só que não recue, você não pode recuar. Se mantenha firme. Os leprosos estavam ali. E eles falaram assim, é o seguinte, nós vamos morrer se nós ficar aqui. Nem para nós não tem mais nada. Vamos lá no arraial dos Sírios. Porque se nós ficar aqui não tem mais nada, nós vamos morrer junto com esse povo. E é interessante. De manhãzinha, bem cedo, eles se levantaram, aqueles 4 leprosos. Quando eles estavam chegando, Roberto, no arraial dos Sírios, eles ouviram o ruído de um grande exército que vinha se aproximando. Porque é isso que Deus faz, quando Ele vai pelejar pela sua causa. É isso que Ele faz. Ele usa o inesperado, Júlio. Ele faz acontecer o que ninguém está esperando. Quando eles chegaram, eles não viram ninguém no arraial. Eles entraram, eles viram todo o despojo, eles comeram, eles beberam, ali tinha ouro, tinha prata. Eles tiveram a ideia, vamos ficar com isso aqui para nós. Mas um deles falou assim, não é bom que nós façamos isso. Vamos voltar lá e levar a notícia para eles. Eles voltaram. E chegaram lá diante do muro e falaram assim, nós temos uma boa notícia aí. O que é? Acabamos de vir lá do arraial dos Sírios. O que aconteceu? Eles foram embora correndo, não tem ninguém mais lá. E o homem, quando ele está obstinado, ele não se dobra. O rei falou, isso aí é uma armação. Temos um espião aqui. Eles querem que eu vá até lá. E eles vão me pegar. Eles vão me matar. Entende, Inês? Quando o homem, ele não se dobra diante de Deus. E eles falaram, não. Ouça o que a gente tem para dizer. Eles pegaram e foram. Quando eles chegaram lá, no arraial não tinha mais ninguém. Eles pegaram todo aquele despojo e entraram na cidade com todo aquele despojo que eles tinham trazido. E Eliseu falou para o capitão, você vai ver com os teus olhos, porém você não vai comer. Porque não pode se duvidar da palavra de Deus. Quando Deus fala que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Quem crê que Deus vai fazer algo grande na sua vida? Você olha, Jorivaldo, fala, não tem jeito. Não tem o que fazer. Não tem quem contorne essa situação. Ele riu, Jonas. É igual Sara. Não foi assim, pastor? Quando lhe foi anunciado que ela ia ter um filho, ela riu.
Porque quando se esgota a tua força, aí Deus entra. Só que você tem que se manter firme, você não pode recuar. Essa guerra que você está difícil, essa batalha, você está pensando em recuar, mas não pode. O Senhor te diz para você levantar. Se levanta e vai batalhar. O capitão ficou no portão da cidade. É interessante. E a palavra de Deus se cumpre nos mínimos detalhes. Você vai ver, mas você não vai comer. Ele morreu, foi pisoteado. Porque quando o povo recebeu a notícia e se abriu os portões, eles saíram. Aquele monte de gente. E eles começaram a comer, e pegar despojo, e pegar ouro. Vem além daquilo que você está pensando. O povo chegou, vamos chegar lá e vamos comer. Quando chegou lá, tinha cavalo, tinha carro. É isso que Deus faz. Só que nós, às vezes, nós não conseguimos enxergar isso. Por quê? Porque nós vamos até o nosso limite e achamos que dali não dá para passar mais. Nós achamos que Deus não vai nos socorrer. Mas nessa noite, eu sei que tem muita gente aqui que está guerreando uma batalha. E as suas forças já se esgotaram. Quão pequena será a sua força? Quão pequena será? O Hebreus 11:34, ele fala dos heróis da fé, e ele diz assim, da fraqueza, eles tiraram força. Deus vai te dar força nessa noite. Deus vai te dar força. Para você vencer a batalha que você está batalhando lá no teu lar. Deus vai te dar força. Lá no teu emprego, Deus vai te dar força. Na tua vida conjugal, Ele vai te dar força. Tua vida ministerial, porque o obreiro se cansa também. São todos seres humanos, irmãos. E o pastor se cansa também. Mas não te mostres frouxo no dia da provação, porque a sua força vai ser pequena. E Deus diz assim, eu vou pelejar por você. Então, quando você ouvir aquele grande exército se aproximando, não faça que nem fez o povo de Israel, não se tranque. E depois eu pude entender, e falei, agora eu entendi, Senhor. Por que o Senhor permitiu tanta coisa assim no meio da nação de Israel? Porque cada vez que a nação era oprimida, era escravizada, era açoitada na mão dos seus inimigos, o Senhor mostrava a sua glória. E mostrava o Deus que o Senhor era para a nação de Israel. É por isso que as nações, as 7 nações que ocupavam a terra de Canaã, eles ficavam impressionados. Como é que pode um povo camponês disso aí? Não sabe nem lutar. Não tem nem arma. Israel não tinha arma. É isso que às vezes nós olhamos, eu não tenho arma para lutar, eu não sei, como é que eu vou batalhar, Senhor? Quando o povo se encontrar no Vale da Decisão, lembra da passagem? Claro que vocês lembram. Há multidões e multidões no Vale da Decisão, Jonas. O Vale de Josafá, Meguido. E na metáfora do texto, o povo vai estar com enxada e foice na mão. Como é que você vai batalhar com isso aí, Roberto? Contra um exército tão grande que está vindo. Uma foice, uma enxada. Aí Deus diz assim, forjai das tuas enxadas espada, e forjai das tuas foices lanças, e diga ao fraco, eu, Senhor, sou forte.
Tem bastante gente que está fraco. Faz parte da natureza humana. Porque guerrear a guerra uma atrás da outra é difícil. Só que quando você olha para o povo de Israel aqui, você vai ver que Deus livrou eles do cativeiro. Você vai ver que Deus deu comida, deu ouro, deu prata, deu cavalo, deu carro. E disse assim, está aqui tudo na mão de vocês. Porque eu sou o Senhor que sou forte na sua vida. Pode se colocar de pé, irmão. Mas o reino dividido não dá para subsistir. O Amós, ele diz assim, Roberto, 3:3. Poderão dois andarem juntos se ambos não estiverem de acordo? Você não vai vencer guerra se você não batalhar junto com a sua esposa ali, bem. Não dá. Divisão. Jugo desigual. Eu penso de uma forma, minha esposa pensa de outra. Vai para o cativeiro. E como eu disse aqui, o cativeiro é difícil. Porque ele vai te esgotando. A igreja não pode se dividir. É a igreja que está dividida. Um pouco de obreiros apoia o pastor, outro pouco não. Não subsiste. Diante de Deus não subsiste. Agora, é maravilhoso. Porque se todos nós tivermos no mesmo pensamento, pode vir o exército do tamanho que for. Pode vir na sua casa. Não importa quem seja. Não importa o tamanho do exército. Nós estamos todos no mesmo pensamento. Amém? Vou repetir o versículo. Quando saíres a peleja contra os seus inimigos, Deuteronômio capítulo 20, oh glória a Deus, e vires cavalos, e carros, e povo em maior número do que tu, não vos atemorizes, não vos assustes, porque eu, o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, estou contigo. Levanta a sua mão assim, irmão. Pode levantar, meu querido. E diz assim, eu sei que o Senhor está comigo. E é o Senhor que vai vencer as minhas batalhas. Isaías 43, para nós encerrarmos. Agora sim diz o Senhor, que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Se passares pelas águas, estarei contigo, com glória a Deus. Se passarem pelos rios, não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Amém, irmãos? Você vai vencer essa guerra, tá bom? Só que não recue. Fique firme. O teu inimigo é grande. Só que quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu carros e cavalos de fogo. E Eliseu disse, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Amém? Deus abençoe.